dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, dormi bem, a família está bem. Que Deus abençoe vocês, a nós todos, né? Vocês não. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Está errado, vira o papel. Até que o Senhor nos ajudou. Está errado, volta uma coisa. Vamos começar o vídeo. Não, já tem. Essa aqui mesmo. Vamos começar o vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela noite de repouso. Por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estar de pé, para louvar, bendizer, agradecer o teu santo nome, para refletir sobre nossas vidas, Pai. Perdoa os meus pecados, abençoa minhas transgressões, próprio pensamento, ignorância, o que eu fiz, que eu possa ser desagradou o Senhor, Pai. Perdoa-me, Pai, pelas minhas falhas, perdoa da minha casa que temos esquecido. Teu Espírito, pelas nossas faltas, Pai. Pai, obrigado. Fala conosco hoje para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 18 e 19. Também no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 17. Seja para exaltação, para edificação, para consolo, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que o Espírito quer falar, e não o que nós queremos ouvir, Pai, em nome de Jesus também. A tua palavra tem vida, Pai. Lá, salva, liberta, restaura, dá saúde, nos fortalece, em nome de Jesus. Irmãos, o nome a palavra de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: Mas Deus assim cumpriu que já antes, pela boca de seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Versículo 19: Arrependeu-vos, pois, e converteu-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aqui Pedro, falando ali quando, na conversão, na batismo do Espírito Santo, falando com aqueles que estavam ali admirando, achando que eles estavam bêbados, e aquilo tudo era cumprimento da palavra do Senhor, que ele falou pelos profetas, que foram antes deles, né? Que o Cristo havia de padecer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedro anunciando que ali era o cumprimento, estava cumprindo, que foi dito pelos profetas. A nossa profecia, irmão, está na Bíblia. Tudo que Deus falou, Ele está falando, vai se cumprir na minha vida e na tua. Aqui se cumpriu no povo de judeu, na cidade de Jerusalém. O profeta falou que o Cristo viria simples, humilde e montado sobre um burro. Ia, por amor de nós, pelo nosso pecado, iria padecer muitas coisas. Iria ser apontado, cuspido, injuriado. E se cumpriram. Aqui Pedro dando testemunho daquilo que tinha acontecido. No versículo 19, ele nos exorta a arrepender e nos converter ao Senhor, para que seja apagado o nosso pecado e venha o tempo do refrigério, venha o tempo da alegria, de paz, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Tudo está se cumprindo conforme está na Sagrada Escritura. Vamos, é tempo, não é tempo mais da gente pensar, como muitos estão brincando com a palavra. Muitos estão brincando de servir o Senhor. Não é tempo. É tempo da gente nos converter, arrepender e voltar para o Senhor. Para ser batizado, para ser purificado dos pecados. Mas não é só ser batizado, é cumprir, ouvir, seguir, obedecer o que Deus nos ensina. Quando eu falo assim, é porque eu estou precisando, eu preciso de mudança. Sou mais um fraco, mais um pecador na terra. Então é tempo de nós nos arrepender e converter, para que nosso pecado seja apagado e venha o tempo de alegria e paz quando o Senhor vier. Essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos,
capítulo 3, versículo 19. Você que eu tenho, comecei, tem recebido essas mensagens. Talvez você fique sem entender. Então, no início dos meus vídeos, eu falo sobre o que está escrito ali, para nós aprendermos juntos. Agora nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 17. No versículo 1 ao 13, fala da transfiguração. Jesus toma Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, e sobe ao monte para orar. E ali Jesus transfigurou-se na frente dele. O Espírito Santo desceu e chegou ali a cumprir mais uma promessa, que às vezes a gente não entende. Deus falou com Moisés que ele não pisaria na terra prometida. Mas pela misericórdia de Deus, quando Jesus subiu ao monte, estava ali transfigurado, com o corpo glorificado. Moisés e Isaías e Elias. Então eles puderam contemplar a glória de Deus. Então creio que Jesus também foi transfigurado. Ali ele estava com o corpo glorificado. Os discípulos admiraram, tiveram medo, porque nunca tinha visto acontecer aquilo, mas sabia. Ele sabia que estava com Jesus, e em qualquer momento aparecia uma novidade, aparecia alguma coisa nova, para converter e fortalecer eles, para aumentar a fé dos discípulos. Porque Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, porque talvez eles seriam mais amorosos, mais convertidos, ou mais fortes. Pedro, nós sabemos que ele tem um temperamento forte. Nós vemos, dentro da coisa da Escritura, ele cortou a orelha do soldado ali com Deus. Então é um homem que tem um temperamento forte. Deus mostrando para nós que a obra do Senhor, ele precisa de pessoas que também sejam humildes, mas tenham um temperamento forte, que tenham ousadia, que não tenha medo. Bem que o Pedro pegou a Pedro, mas isso fica para falar em outro tempo. Foi no julgamento de Jesus. Mas até aqui Pedro era um corajoso, Tiago e João também. Você lembrar, lá no Evangelho de hoje, que fala com Jesus, quando o samaritano não recebe a Jesus e fala, quer que nós fazemos com Elias, que oramos, para que desça fogo do céu e consuma esse povo. Então era uma pessoa também de temperamento forte. Então ali Deus queria mudar o caráter desses 3 homens, 3 discípulos, que ele sabia que podia contar com ele quando ele subisse, contar com ele para edificar a igreja, para fortalecer a igreja dele. Talvez o Senhor está esperando por mim, por você, para que nós tenhamos essa ousadia que eles tiveram, para que nós sejamos ousados para levar a mensagem dele. Ele está esperando que nós venhamos tomar a posição de obreiro, de servo do Senhor, para buscar as pessoas perdidas, conferidas, machucadas, que foram desprezados pelos seus ministérios, pela sua família. Jesus está esperando que nós tomamos posição. Não vamos esperar que Jesus desça, ou um anjo de Deus desça na nossa frente e nos manda fazer o que pegamos na mão, porque não vai acontecer isso. A ordem foi dada. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos com essa incumbência na nossa mão. Converter as vidas, mas é necessário que nós também devemos nos converter, mudar nossas atitudes, perdoar, abandonar os nossos erros, abandonar as coisas desse mundo,
Não, quando fala, é abandonar as coisas desse mundo, é o pecado que tem no mundo. Não é abandonar as pessoas que não têm a Cristo, que não se entregaram seu caminho ao Senhor. Não é nada disso. O livro de 1 Coríntios fala assim, pô, para a gente abandonar as pessoas que estão no mundo, seria melhor que nós não estivéssemos nem aqui, porque nós seríamos santos. É abandonar as coisas que o mundo nos oferece. Apesar de você que navega nas redes sociais, muitas vezes cai nessa cilada. Quando eu falo assim, é porque eu já caí. Vem um vidinho, você olha, daqui um pouco vem outro, aqui outro, você vai deixando. Jesus quer a nossa conversão. Ele quer mudança de atitude na nossa vida. Abandone as coisas do mundo. Quando eu falei de mim nos vídeos, eu oro para aquelas pessoas. Eu fico ali com o coração ferido, mas orando para que Deus liberte. Mas será que elas querem libertação? Porque ali elas têm ganhos. É a prostituição, está vendendo seu corpo, a sua imagem. Nós não devemos vender aquilo que pertence a Deus, nosso corpo. É o templo do Senhor. Então, é coisa que a gente vê e fica triste. No começo, havia muitos vídeos que enviavam para mim. Pela misericórdia de Deus, parar de enviar esses vídeos. Agora, de vez em quando, se olha no Instagram, a gente cai. Eu não caio mais. Quer dizer, eu espero em Deus que eu não caio mais, que eu não suporto. Mas de vez em quando você entra para deixar uma mensagem, eu entro direto no Instagram, no TikTok, no Face, para deixar a mensagem para as pessoas. Aí a primeira coisa que aparece é um vídeo daqui. Então, se você parar e ficar olhando ali, você está aceitando o que o mundo está te oferecendo. Deus quer nos transformar, Ele quer nos mudar. Vamos ler? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é que estamos aqui. Se queres, passamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus e tocou e disse, levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os seus olhos, ninguém viu, senão unicamente a Jesus. E desceram eles do monte, Jesus lhe ordenou que dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem que Elias veio primeiro? E é mista, né? Que ele sabe mais vezes. Aqui Jesus fala que Elias já veio. É necessário que Elias veio. Mas Elias veio e fizeram tudo o que tinha que fazer com ele. Tudo mal, né? Cumprindo a palavra, a escritura. Quando fala desse Elias, talvez Jesus Cristo está falando de João Batista. Muitos falam que é. Então, tudo aconteceu. Aqui, quando Jesus se transfigura, ali, aparece Moisés e Elias e Jesus também perante ele, eles tiveram medo, porque nunca viram. Eles querem fazer cabana, não precisa, o Espírito não precisa de cabana. Mas o templo do Espírito é o nosso corpo, é nosso coração. Temos que dar lugar para ele habitar em nós. Então Jesus falou que ele não tivesse medo. Que isso aconteceu para que aconteceu para o fortalecimento dele. Versículo 14 até o 23, a cura do Lumar.
Irmãos, a Bíblia, os evangelhos principalmente, tem muitas curas feitas por Jesus. Depois nós vamos seguir nas cartas de Paulo, de Pedro. Muitas curas feitas pelos apóstolos também. Foi o dom que Deus deu a nós. E homens ousados, homens que ele capacitou para curar. Mas quando Jesus estava aqui ainda, eles não podiam fazer tanto milagre porque ainda não, a fé deles era pequena. Eles ainda não criam no poder que Jesus deu a eles. Quando eles saíram, enviados por Jesus, eles fizeram maravilha. Mas depois ficaram temerosos. Talvez porque estavam indo para o mestre. Mas Jesus deu essa ousadia e Jesus faz milagres, mostrando para ele que tudo é possível que crê. Mostrando para mim e para você também. Se nós cremos, nós vamos fazer as maravilhas que foi ordenada pelo Pai. É necessário que nós estejamos sempre preparados, nos santificando cada dia, através da vigilância, da oração, do jejum, para nos fortalecer o nosso espírito, que é o espírito que combate contra a carne. E quando chegaram, a multidão aproximou-se, um homem pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe a teus discípulos e não puderam curá-lo. E ele respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei, trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e descendo daquela hora, e desde aquela hora o menino sarou. Então o discípulo aproximou-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão na oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele a la Galiléia, disse o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristeceram muito. Quem é que não entristecer, né? A carne, Jesus avisando ali que ele seria morto, condenado por homens pecadores. Mas aqui fica a palavra, é a cura. Por que eles não curaram? Porque eles não tinham, a fé deles era pequena. Eles estavam esperando mais no Senhor do que pegado mais no Senhor do que neles mesmo. Na ousadia, na força que Jesus deu a eles. Eles não puderam expulsar aquele demônio. Jesus nos ensina que esses demônios, que muitas vezes afligem a igreja, o povo, que nos aflige, ele só pode ser expulso com oração e com jejum. Então não é de qualquer maneira que você vai expulsar um demônio. Ele pode te atacar, ele pode te pegar. Nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens vão expulsar filhos de sacerdotes, vai expulsar demônios, os demônios passam, pega neles e machuca, rasga suas vestes, eles têm que fugir. Muitas vezes a gente não está preparado, orando e vigiando, e jejuando, nos santificando. E muitas vezes o demônio, ao invés de fugir, ele vai nos atacar. A palavra nos ensina. E Jesus já anuncia a sua morte. Ele não anuncia a ressurreição, só anuncia a morte, que será entregue. Quantas pessoas nesse mundo querem te entregar, querem te derrubar, como fez com ele? Se fizeram com o Filho de Deus, imagine comigo, com você. Quantos estão aí prontos para te dar uma rasteira e ver no chão? Do versículo 24 até o 27, Jesus paga tributo, ou seja, paga imposto.
para não escandalizar, porque ele não necessitava, ele é dono do mundo, ele é o filho de Deus, não precisava. Mas para não escandalizar, ele pagou o imposto, mandou que Pedro também pagasse. Ele pagou por ele e por filho. Chegando ele a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro, os que cobravam dracmas. E disseram: vosso mestre não paga dracmas? Disse ele: sim. E disse ele, Jesus disse: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, irmão? De quem cobra os reis da terra os tributos, os cestos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo estão livres os filhos. Mas que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que abrir. E abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma e dá-o por ti por mim. Jesus fala dos filhos dos alheios ou dos filhos da casa? Dos filhos dos alheios. Naquele tempo cobrava dos alheios. Mas Jesus, ele era da casa. Ele é dono de tudo. Para não escandalizar, vai lá, pega um peixe, pega o dono, paga, dá por mim, você paga. Nós temos para não escandalizar. Então Jesus nos ensinando que para não escandalizar a obra de Deus, aquilo que não é cobrado por direito, vamos pagar. Vamos mostrar a nossa fé, a nossa humildade perante o homem. Nós vamos ver que Jesus mesmo fala: a quem você deve pagar, quem deve pagar tributo, a quem honra. Nós estamos aqui para honrar a Deus, mas honrando a Deus, sendo fiéis nos tributos que os homens, que a lei de sua terra, do Brasil, da terra onde se mora, seja lá qual for o país, paga os tributos. Você é filho de Deus, mas aqui você está peregrinando nessa terra. Então nós aqui somos alheios. Tudo aqui nos foi dado, mas não envergonhe o nome de Deus, pague. Tudo que você deve, pague a nossa dívida. Evangelho do Evangelho. Mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 17. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, assim que nós perdoamos a nossa devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, obrigado, Senhor, por mais um vídeo, obrigado por mais um dia, obrigado por cada vida que está junto comigo. Irmão, se você, quando eu estou, o meu propósito é só lhe agradecer até o 31, mas Deus sabe até quando. Eu só tenho que agradecer a Deus. Peço, nós pedimos muito, mas você tem alguma coisa a pedir ao Senhor? Peça. Mas primeiro agradeço também pelas vezes recebidas, por mais um dia pela tua família. Jesus Cristo está voltando, meu irmão, essa profecia da Bíblia que está para se cumprir. A segunda volta de Jesus Cristo, depois que ele subiu, depois que ele foi crucificado. Jesus te ama, eu também te amo, fico na paz de Jesus Cristo. Um abraço do irmão Jorge, uma ótima terça-feira. Que Deus os abençoe.